Vamos pagar lance feio, gente. Fala de Eduardo Bolsonaro, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, turma. Deixa eu botar grandão aqui na tela. Ô, Guilherme, e com relação ao Obrigado, Xanda. Eduardo ser candidato a presidente, existe aí assim, a gente tem o Tarcísio, um nome muito forte, o Bolsonaro está inelegível, né, e deve ser preso, né, então não teria a mínima chance, e tem o reforço do governo norte-americano, né, com o nome do Eduardo, né, ele sairia como senador aqui por São Paulo e teria uma vitória muito fácil, né? A gente sabe disso. Mas será que ele chega a esse patamar de ser candidato a presidente? Olha, vocês sabem quem é o maior interessado nessa candidatura, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, cara, enfrentar o Eduardo é um presente para o Lula. O Tarcísio é um candidato muito perigoso, porque o Tarcísio, ele engana muita gente de que ele é moderado, de que ele é comedido, né? Ele tem a torcida da Faria Lima. O Eduardo, ele tem os mesmos problemas do pai e muitos outros que o pai não tem. O Eduardo é um pioramento genético, né? Uma piora genética. Então... Para quem achou que não era possível, Jair Renan, então... Meu amigo. Cara, não sei não. Eu acho que o Jair Renan ainda é melhor. O Eduardo, ele é muito desestabilizador. Vocês colocariam dinheiro num país presidido pelo Eduardo Bolsonaro? Pense friamente. Qual é a segurança institucional que o Eduardo Bolsonaro dá, gente? Nenhuma. Né? Agora, o Eduardo Bolsonaro mobiliza aquele séquito fanático de bolsonaristas muito mais do que o Tarcísio. O cara que está fanatizado, ele vê no Eduardo... 144 e um membro, gente. Ele vê no Tarcísio uma coisa estranha ali. Talvez esse cara não seja Bolsonaro mesmo. E na egotrip do Bolsonaro, talvez ele queira que tenha alguém com o sobrenome Bolsonaro. Né? Se o STF mantiver o Jair Bolsonaro solto ou não condenado até abril, que é o prazo limite para o Tarcísio se desincompatibilizar do cargo de governador para disputar, é muito provável que um Jair solto insista na candidatura mesmo inelegível. Então ele vai peitar, vai registrar a candidatura, e ele fazendo isso, ele não vai dar segurança para o Tarcísio sair candidato. Num cenário desse é capaz dele colocar o Eduardo como vice, e na hora H, ali, quando o TSE indeferir a candidatura, o STF chancelar esse indeferimento, tá lá, e o Eduardo assume e vira o candidato da família. Muito bem. Voltando aqui, então, para avisar todo mundo, canal aqui do nosso querido Guilherme Amado, Amado Mundo, tá? Vocês se inscrevam no canal, são 9 programas aí que o canal tem, são pessoas incríveis que estão participando do canal, vocês vão conhecer tudo. Entrem lá no canal, comecem a assistir o vídeo. Só para começar, eu falei já e vou falar de novo. Tem só uma entrevista com Gilberto Gil e outra com Kleber Mendonça, né? Então, vai ser esse nível? Como é que você vai manter esse nível de entrevistas, Guilherme? Gente, não dá, né? Todo entrevistado no mesmo nível não dá, mas tem entrevistas que a gente faz que às vezes não são com nomões assim. Vocês sempre recebem convidados aqui que pode não ser um nome famoso e o cara... a pessoa, a convidada, explode. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, com o Ernesto Rodrigues, que é o biógrafo do Ayrton Senna e biógrafo da TV Globo. Nessa biografia da TV Globo que está sendo lançada. Essa entrevista deve ir ao ar daqui a 2 semanas. Cara, a entrevista é maravilhosa. Ele conta bastidores das conversas dele com os irmãos Marinho. Os 3, a biografia não autorizada, mas os 3 irmãos Marinho estão colaborando muito com a biografia. Ele já lançou 2 volumes e tá agora lançando o 3º nesse segundo semestre. Cara, a entrevista é tão boa. Toda entrevista eu faço mais ou menos 1 hora e editamos para ficar em 30 minutos. A dele eu fiquei 1h50 com ele e a gente vai editar em dois volumes, porque ficou sensacional. E não é um nome conhecido como Gil. Essa do Gil especial, eu fiquei muito feliz porque ele falou ali de algumas coisas que ele não fala.
Então, primeiro ele revela um romance dele com a Gal Costa, que ninguém sabia. Pra vocês terem uma ideia, a Preta Gil, a afilhada da Gal, filha dele, e a afilhada da Gal, ficou sabendo por essa entrevista que a gente veiculou ontem que o pai e a madrinha tiveram um relacionamento amoroso. Ele nunca tinha falado isso pra Preta, ele contou isso na entrevista pra gente. Ele fala da relação com a Nana Caymmi, né? Que muita gente imaginava que ela tivesse morrido brigada com o Gil, eles foram casados, e ela, em 2019, ela deu uma entrevista em que ela disse que o Bolsonaro merecia uma chance, e falou, o Gil, o Caetano, o Chico, é tudo chupador de rola do Lula. E muita gente imaginava que, por causa disso, eles não tinham mais uma relação de amizade e tal. E aí eu pergunto para o Gil, eu falo assim, eu tenho apuração de que ela não era uma bolsonarista, como muita gente tinha imaginado, mas sim que ela deu essa entrevista no momento que a filha dela, Stella Caymmi, essa sim, uma defensora do Bolsonaro, vinha sendo muito atacada. Stella Caymmi, herdeira do Olavo de Carvalho, tá? A Stella tem direitos nas obras literárias do Olavo de Carvalho. Vamos contribuir, gente. 144 faltando aqui, é muito importante, turma. E um membrinho aqui da nossa live. Vamos lá, gente. Atacada por ser defensora do Bolsonaro. E ela deu essa entrevista muito mais como uma mãe defendendo a filha e dizendo uma coisa ali para suavizar o Bolsonaro por causa da filha do que outra coisa. O Gil confirma isso. Ele diz que ela morreu, eles muito amigos, e ele falou, eu fui casado com ela, eu sei a língua dela, ela tinha uma língua super ferina, era a mesma língua da minha sogra, mulher do Dorival Caymmi, então eu estava acostumado. Tem vários causos desse, e, cara, um sujeito que é um patrimônio do Brasil, né? Hoje, por acaso, é aniversário do Gilberto Gil, 83 anos. Isso aí, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.